Olá, amigos do Mosaico, boa noite, bem-vindos ao programa Mais Tempo no Ar na televisão brasileira. Hoje temos uma entrevista com a escritora Beatriz Kouchner, encontro com familiares de reféns sequestrados pelo Hamas e muito mais. No oferecimento do Hospital Albert Einstein, já vamos direto aos comentários da semana com ele, nosso camisa número 9. Fala daí, Rony Gotthilf. Mais uma semana de guerra, mais gente morta e ferida, mais famílias destruídas. São só 2 meses que Israel foi atacado covarde e brutalmente, mas as consequências de anos e anos de mentiras repetidas incessantemente, como no tempo do nazismo, fizeram com que a verdade, a ética e a decência fossem esquecidos e as vítimas estejam sendo tratadas como culpadas. Nesse mar de apreensão e tristeza, eu quero fazer minhas as palavras do vice-primeiro-ministro da Alemanha, Robert Habeck. Vejam um pequeno trecho de um discurso recente que ele fez. Der Satz, Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson, war nie eine Lehrformel. Und er darf auch keine werden. Er sagt, dass die Sicherheit Israels für uns als Staat notwendig ist. Dieses besondere Verhältnis zu Israel rührt aus unserer historischen Verantwortung. Es war die Generation meiner Großeltern, die jüdisches Leben in Deutschland und Europa vernichten wollte. Die Gründung Israels war danach, nach dem Holocaust, das Schutzversprechen an die Jüdinnen und Juden, und Deutschland ist verpflichtet zu helfen, dass dieses Versprechen erfüllt werden kann. Das ist ein historisches Fundament dieser Republik. Die Verantwortung unserer Geschichte bedeutet genauso, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland frei und sicher leben können, dass sie nie wieder Angst haben müssen, ihre Religion, ihre Kultur offen zu zeigen. Genau diese Angst aber ist nun zurück. Ich habe kürzlich Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Frankfurt getroffen. In einem intensiven, in einem schmerzhaften Gespräch erzählten mir die Gemeindevertreterinnen und Vertreter, dass ihre Kinder Angst haben, zur Schule zu gehen, dass sie nicht mehr in Sportvereine gehen, dass sie auf Anraten ihrer Eltern die Kette mit dem Davidstern zu Hause lassen. Heute, hier in Deutschland, fast 80 Jahre nach dem Holocaust. Sie erzählten, dass sie sich selbst nicht mehr trauen, in ein Taxi zu steigen, dass sie Briefe nicht mehr mit Absendern versehen, um ihre Empfänger zu schützen. Heute, hier in Deutschland, fast 80 Jahre nach dem Holocaust. Und ein jüdischer Freund berichtete mir von seiner Angst, seiner schieren Verzweiflung, seinem Gefühl von Einsamkeit. Die jüdischen Gemeinden warnen ihre Mitglieder, bestimmte Plätze zu meiden, zu ihrer eigenen Sicherheit. Und das heute hier in Deutschland, fast 80 Jahre nach dem Holocaust. Der Antisemitismus zeigt sich auf Demonstrationen, er zeigt sich in Äußerungen, er zeigt sich in Angriffen auf jüdische Läden, in Drohungen. Während es schnell große Solidaritätswellen gibt, etwa wenn es zu rassistischen Angriffen kommt, ist die Solidarität bei Israel rasch brüchig. Dann heißt es, der Kontext sei schwierig. Kontextualisierung aber darf hier nicht zur Relativierung führen. Wir haben sicherlich oft zu viel Empörung in unserer Debattenkultur, aber hier können wir gar nicht empört genug sein. Es braucht jetzt Klarheit und kein Verwischen. Und zur Klarheit gehört, Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren. In keiner. Das Ausmaß bei den islamistischen Demonstrationen in Berlin und in weiteren Städten Deutschlands ist inakzeptabel und braucht eine harte politische Antwort. Am Israel Chai. A CONIB, Confederação Israelita do Brasil, e a FISESP, Federação Israelita do Estado de São Paulo, trouxeram ao Brasil familiares de reféns que estão em poder do Hamas desde 7 de outubro. Pode rodar. Amigos do Mosaico na TV, estamos no Beit Rabat Morumbi, a convite da CONIB e da FISESP, para acompanhar a recepção dos familiares dos reféns de Gaza. Vamos conferir. Confederação Israelita do Brasil, a Federação Israelita do Estado de São Paulo e o Fórum de Famílias Sequestradas e Desaparecidas trouxeram ao Brasil familiares de 9 reféns que estão em poder do Hamas desde 7 de outubro.
As expectativas é que tudo que nós fizemos nesses dias aqui, que tenha um fruto, que a gente possa conseguir que alguém levante o pauzinho mágico e traga todos os sequestrados para as casas deles. Nós sabemos que Israel precisa de apoio, Israel precisa de um entendimento adequado daquilo que ali acontece, porque existe, na verdade, uma distorção dos fatos, né? Questões óbvias, né, que envolvem uma organização terrorista, os próprios reféns, esses assuntos deixaram, na verdade, o noticiário e passarmos a observar agora colocações que são absolutamente injustas em relação ao Estado de Israel. Além de sensibilizar a sociedade brasileira em prol da libertação dos reféns, a iniciativa tem como objetivo pedir apoio do governo brasileiro para a interlocução no resgate dessas pessoas. A nossa conversa aqui em São Paulo é muito fácil, porque o consulado está aqui em São Paulo. Não temos nenhum problema com o governo de Tarcísio aqui em São Paulo. Eu acho que a população já deveria estar muito sensibilizada com o que aconteceu nesse atentado. O sequestro de crianças, idosos, mas infelizmente, talvez pelo fato de ser judeus, a população não dá muita bola. Então é necessária a vinda deles para sensibilizar mais todos e da necessidade de soltar todos os reféns. Eu sempre falo, cessar fogo, a paz, ela é importante, mas ela só vai vir depois que os nossos reféns estiverem soltos e o grupo terrorista Hamas aniquilado. Esperamos com toda fé que vuelvan, que se reúnan con nosotros de vuelta y que estén juntos con nosotros y poder, gracias, con la ayuda de Dios, visitar Brasil em situações melhores como turistas. Por favor, nós precisamos de ajuda. É isso que nós precisamos. Chegou a hora do quiz da semana. Roda a vinheta do Mosaico. Quem foi o primeiro judeu patriarca do povo hebreu? Opção A, Noé. Opção B, Abraão. Opção C, Moisés. Ou opção D, Isaac. Você já sabe muito bem, mas não custa repetir que as 5 primeiras respostas corretas enviadas ao nosso Instagram levam o super livro Senhor Mosaico. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Mosaico na TV. Você não saia daí. Pesadelos com sonhos de padaria de novo? Então é hora de conhecer o sonho mais gostoso que você já provou. O sonho dos seus sonhos. Aqui os sonhos são feitos na hora que você pede, com ingredientes de primeira, uma massa leve e sequinha, tudo preparado de um jeito único. E é uma receita familiar e exclusiva, viu? Assim, cada sonho chega para você fresquinho e delicioso. E aí, vai resistir? – 93056-7890. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Assista agora a nossa entrevista. Amigos do Mosaico, nós temos o prazer de bater um papo hoje com Beatriz Kushnir, que é professora, doutora, foi a diretora-geral do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro e ela publicou um trabalho chamado Baile de Máscaras. E ele me interessou porque
Não é o primeiro livro sobre, ou a primeira dissertação, ou o primeiro trabalho sobre as prostitutas judias no Rio de Janeiro. Usando aquela velha frase do Seder de Pessah, por que esta noite é diferente de todas as outras? O que o baile de máscaras traz de diferente sobre outras publicações do gênero? Então, na verdade, sobre as polacas, como uma tese, não como um romance ou uma ficção, esse é o primeiro trabalho publicado. Ele foi publicado em 1996, é fruto da minha dissertação de mestrado em História na Universidade Federal Fluminense. E o que eu acho, modesta parte, que ele tem de diferente, é que ele trabalha com uma questão interna, ou seja, eu trabalho com o mundo privado de mulheres ditas mulheres públicas. Essas mulheres, esses homens, para onde eles vão no mundo inteiro, eles fundam associações de ajuda mútua para se manterem judeus, para terem direito a um enterramento judaico e a participar das festas judaicas. E eu tive acesso às atas dessas associações no Rio e em São Paulo, e numa última ata da Associação de Santos, que está junto com a Associação de São Paulo. Então, acho que o diferencial é poder vê-las escrevendo e contando o seu cotidiano. Beatriz, você acha que essa sua tese pode ter, na verdade, inspirado, gerado os livros que apareceram depois? Certamente, assim, tinha um teatrólogo aí em São Paulo, chamado Yakov Hillel, que ele fez uma peça com muita influência do meu trabalho, e eu cheguei a escrever a apresentação da Filipeta, que acompanhava a peça. Existem outros trabalhos ficcionais. Na mesma época que eu lancei uma carioca um pouco mais velha que eu, chamada Esther Largman, fazia um romance, mas, para mim, o grande romance sobre as polacas, uma pessoa que realmente eu tive o prazer de conviver e se tornar meu amigo, que era o escritor Moacir Clear, que nos anos 70 ganhou o prêmio da Casa de las Américas por O Ciclo das Águas, e esse, sim, eu acho o grande romance sobre as polacas no Brasil. A história das polacas, para nós, judeus, povo do livro, é sempre uma coisa um pouco escondida. Parece que é uma coisa que nós temos vergonha de tratar. Existe alguma razão sociológica, existe alguma razão cultural para nós tratarmos, vamos chamar assim, essas trabalhadoras, esse segmento da sociedade de uma maneira diferente? Então, primeiro, Rony, eu queria dizer assim, do meu respeito pela comunidade judaica de São Paulo, na figura da Hevra Kadisha de São Paulo, que quando meu livro saiu, o Dr. Marcelo era presidente da Hevra, ele me chamou a São Paulo, elas tinham um cemitério em Santana Chora Menino, o cemitério foi desapropriado em 72, as lápides que não tiveram nenhum familiar reconhecendo foram para fileiras sem identificação, no israelita do Butantã, homens e mulheres. Nós localizamos os nomes e recolocamos os nomes nas lápides por ação do Dr. Marcelo, e fizemos uma descoberta da Matseiva com o rabino Henri Sobel. Também, quando o cemitério de Cubatão foi tombado pela prefeitura de Cubatão, o cemitério israelita, a Hevra também já pagou 2 reestruturações e faz todo um trabalho de visitas guiadas lá. Então, eu queria deixar público aqui o meu reconhecimento. Oxalá outras cidades no Brasil tivessem o mesmo respeito pela sua história como São Paulo me mostrou. Infelizmente, não é o que eu vejo no Rio. O que acontece das polacas é que, na minha visão como historiadora, é que elas demonstram uma dada falência dessa nossa ideia de que nós, na comunidade judaica, somos um grande povo tentacular que a todos seremos capazes de proteger. Eram imigrantes muito pobres, de ambos os lados, e muitas mulheres, senhoras que eu entrevistei nos anos 90 sobre as polacas, diziam: não, eu ia no porto e dizia para aquelas meninas que elas estavam sendo enganadas. Sim, eles ofereciam uma outra alternativa. Eram mulheres que
falavam um ídis castiço, escreviam num ídis castiço, não poderiam trabalhar numa imprensa judaica ou nada do gênero, não tinham nenhuma formação para o mercado fabril, então elas foram trabalhar no mercado que era possível. Lembrando que, desde o século XIX, a maior parte dos bordéis no leste europeu está na mão dos judeus, então elas conhecem essa profissão, e por isso também eu sempre digo que eu não acredito numa grande máfia do tráfico judaico que traziam essas mulheres. Eu acho que esta visão é uma visão antissemita, fruto do antissemitismo argentino. Muito bem. Essa tese pode ser lida em algum lugar, porque ela supostamente é um livro hoje, é isso? Aqui ele foi publicado pela editora Imago, está indo para a terceira reimpressão e está, enfim, nas livrarias ou na própria editora, é muito possível de se comprar. Essa é uma imagem do Lazar Segal sobre uma série que ele faz chamada Mangue. Muito interessante e muito obrigado. Eu queria completar dizendo o seguinte: a Hevra Kadisha de São Paulo é um dos patrocinadores do programa Mosaico. O Mosaico tem 62 anos e é o programa há mais tempo no ar no mundo, entre outras coisas, por conta da importância que a Hevra, assim como a Hebraica, aqui em São Paulo, dão, o hospital, dão ao programa, à nossa memória, ao fato que nós temos assim, um pedacinho de história que é diferente da história de muitos outros lugares. Eu tive a oportunidade de visitar cemitérios em outros lugares do planeta. Eu não conheço cemitérios judaicos tão bem cuidados como os cemitérios de São Paulo. Então, eu aproveito essa oportunidade para fazer uma homenagem não só ao Dr. Marcelo, como às administrações que vieram depois. Tem alguma coisa que eu não perguntei a você que você gostaria de falar sobre esse livro? Então, esse livro, essa história das polacas, ela está na minha vida há muitos anos. Eu nasci em 66, o meu irmão mais novo é de 68, e a primeira vez que eu fui ao cemitério delas aqui no Rio, que é o cemitério israelita de Inhaúma, foi em 1970, quando meu irmão tinha uma babá, e a babá queria apresentar nós, a mãe dela, e a mãe morava numa favela chamada Rato Molhado, que fica em cima do cemitério israelita de Inhaúma. E quando nós estávamos subindo, a babá falou para minha mãe: dona Marlene, aqui é um cemitério de gringa. Aí a minha mãe falou: por quê? Porque gringo toma banho antes de ser enterrado. Aí minha mãe falou: acha a chave porque a gente vai entrar. E essa história sempre esteve na minha cabeça durante muitos anos, e quando eu fui fazer história nos anos 80, estava muito em voga a história das mulheres, e eu acabei me debruçando sobre essa tarefa. Eu venho fazendo desse trabalho um trabalho de militância mesmo dentro da comunidade, para que as pessoas não sintam vergonha sobre essa história, mas admirem esses homens e mulheres que se preocuparam tanto em viver judeus e judias e morrer judeus e judias. Infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, elas formaram primeiro tiveram uma administração mista entre homens e mulheres, da Associação Beneficente Funerária e Religiosa Israelita, que foi fundada em 1906. Elas compraram um terreno de cemitério em 1912 e o inauguraram em 1916, que é o primeiro cemitério israelita dessa cidade. E aí, quando os homens vão morrendo, nos anos 30, elas são muito despachadas. Então, para ter um minyan, elas contratam homens judeus para fazer o minyan para ela, paga, e as pessoas vêm lá fazer. E, como você tinha menos homens, elas fundam uma ala assistencialista, que sempre existiu. Elas queriam, na verdade, estar na Ramat Pioneiras, na Vitzo. Como elas não podiam,
elas criaram uma Namat Pioneiras para elas, que se chamavam as Irmãs do Hesher Shelemet, da caridade de verdade, a que não busca recompensa. E foram 4 irmãs superiores, a Fanny Zuzman, a Amalis Koenig, a Angelita Shafran e a dona Rebeca Friedman. A dona Rebeca Friedman morre nos anos 80, com mais de 100 anos. E antes de morrer, ela entrega o cemitério israelita de Inhaúma, porque no Rio de Janeiro nós temos 2 Hevra Kadisha, a Hevra Kadisha e a Sociedade Comunal Israelita do Caju. E ela entrega para o Dr. Siqueira o cuidado para o cemitério de Inhaúma. Ela não está enterrada em Inhaúma, ela está enterrada no cemitério israelita do Caju, infelizmente. Eu acho que ela gostaria de estar em Inhaúma. E sempre a sociedade comunal vinha cuidando do cemitério, até eles acharem que poderiam usar um terreno ali para fazer os enterramentos. E foi quando eu trabalhava na prefeitura, primeiro agradecendo ao prefeito César Maia, depois ao Eduardo Paes, eles fizeram um tombamento do cemitério, e hoje em dia você não pode mais fazer enterramentos ali, é um sítio arqueológico. Infelizmente, a partir disso, o comunal deixou de cuidar de Inhaúma, e hoje se encontra um terreno, um cemitério abandonado, fechado e proibido as visitações. Então, isso eu gostaria muito de deixar, que essa situação pudesse se reverter, que as instituições judaicas do Rio de Janeiro se mirassem na Hevra Kadisha de São Paulo e em outras instituições e cuidassem do cemitério israelita de Inhaúma. Bom, Beatriz, eu espero que você não tenha dado nenhum spoiler do seu livro nessas coisas que você me contou. Agradeço muito o tempo que você dispôs para nós, e eu espero que você tenha mais alguma coisa nova que venha aí, alguma produção que a gente possa novamente conversar. Mais uma vez, muito obrigado, e o Mosaico volta já já. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. O moderno Estado de Israel está comemorando 75 anos, e esse é o momento de aproveitar as inúmeras atrações de Tel Aviv, visitar os pilares da fé em Jerusalém, renovar suas energias no Mar Morto, ligar-se com a natureza no deserto do Negev. Viagem para a Terra Santa com a Maringá, passagens a partir de $864. Conte com especialistas que proporcionam experiência, segurança e suporte 24 horas. Fale com a Maringá Turismo. 60 anos de viagens perfeitas. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815-9159. Vamos assistir ao Pinata Música dessa semana? Gadol Elohai, shiru ki gadol Elohai, kol echad yireh ki gadol Elohai.
Rufem os tambores aqui do Mosaico. É hora de descobrir a resposta do quiz da semana. Vamos lá. A resposta correta é opção B, Abraão, filho de Taré e descendente de Sem, filho de Noé, foi o patriarca que recebeu de Deus a missão de chefiar os povos semitas e migrar para Canaã, onde hoje é o Estado de Israel. A nossa produção vai entrar em contato com os 5 primeiros que nos enviaram a resposta correta via inbox. Enquanto que a Torá diz, Ve'ahavta lereacha kamocha, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E isso quem demonstrou, 10 gerações depois, foi este sim o primeiro judeu, Abraão, quando ele intercedeu pelas cidades pecadoras de Sodoma e Gomorra, dizendo, e Deus matará bons e maus? Não. Então, por isso, Abraão é o primeiro a ser considerado um judeu. Além de respeitar mandamentos, ele tinha um olhar para o seu semelhante. Na próxima sexta-feira, acenda as velas de Shabat às 18h33. O Kabbalah Shabat da Beitel, Rua Caçapava 105, acontece de forma virtual e presencial mediante a inscrição. Certo, tudo que é bom dura pouco, cuidem-se aí em casa. Até o próximo programa. Shalom, Leitraot. Tchau, tchau.